Bem, pessoal, nós chegamos então ao nosso segundo vídeo sobre os elementos da Constituição. O que nós vimos no vídeo anterior e que é importante destacar nesse nosso segundo vídeo sobre elementos da Constituição? Primeiro, que a nossa conversa é sobre uma classificação. Nós estamos classificando os dispositivos constitucionais quanto ao seu objeto, quanto ao seu conteúdo, o seu tema, o seu assunto. Então, a conversa sobre os elementos da Constituição nada mais é do que uma conversa sobre a classificação dos objetos da Constituição. E aí nós vimos que nós temos alguns critérios para essa classificação, que nós podemos pegar os objetos da Constituição, toda a matéria constitucional, e identificar ali elementos orgânicos, limitativos, socio-ideológicos, elementos de estabilização constitucional e elementos formais de aplicabilidade. Vimos no vídeo passado que os elementos orgânicos são aquelas normas que regulamentam a estrutura do Estado, que regulamentam o poder do Estado. E não se esqueça, porque aqui sim reside as questões mais complicadas, as cascas de banana, aquelas normas que se reportam à tributação e orçamento também são classificadas como elementos orgânicos da Constituição. E aí, no texto constitucional, você acha esses elementos orgânicos ao longo do título 3º, 4º e 6º da sua Constituição. Nos títulos relativos à organização do Estado, à organização dos poderes e no título relativo à tributação e orçamento. Então, agora a gente segue nessa classificação conversando sobre outros elementos da Constituição, sobre os elementos limitativos da Constituição Federal. Olha aqui no quadro uma definição mais sintética sobre que tipo de classificação é essa. Olha lá no quadro. Nós estamos classificando como elementos limitativos da Constituição aquelas normas que consubstanciam o elenco dos direitos e garantias fundamentais. Limitam a ação dos poderes estatais. Essas normas, elas dão a tônica do Estado de Direito, porque evitam o arbítrio, o abuso de autoridade, o desrespeito aos direitos e às garantias fundamentais. Olha, não tem como a gente falar de Estado de Direito sem falar de segurança jurídica. Então, olho no quadro. Quando a gente diz que os elementos limitativos da Constituição, repara, dão a tônica do Estado de Direito, nós estamos dizendo que os elementos limitativos da Constituição são aqueles elementos, repara, que nos asseguram, que nos garantem, que nos fornecem a tal da segurança jurídica. Pronto. Não há Estado de Direito sem segurança jurídica. Ora, e de onde é que decorre a tua segurança jurídica? Essa segurança decorre dos limites à ação do Estado. Perceba que num Estado absolutista, num Estado que não tem limites, num Estado pautado pelos poderes absolutos do governante, nós estamos falando do governante que faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, até quando quiser. E aí, se o Estado, se o governante tem poderes absolutos, acaba que você fica sem poder nenhum, fica sem segurança nenhuma. Então, a segurança que o direito te oferece, a segurança jurídica, decorre do fato de que a ordem jurídica pauta, a ordem jurídica delimita as ações do Estado, impõe limites à ação estatal. Impõe ao Estado, portanto, obrigações de não fazer, como é, por exemplo, o caso da primeira dimensão de direitos fundamentais,
onde na nossa Constituição o artigo 5º expressa o limite do Estado ao não violar o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, quando nós afirmamos que os elementos limitativos da Constituição dão a tônica do Estado de Direito, é porque ao impor limites à atuação do Estado, esses elementos, esse objeto, essa matéria constitucional, nos garante a segurança jurídica. Fernando, nós vamos materializar essa segurança, vamos materializar esses limites aonde? Ora, vamos materializá-los aqui, ó, nos nossos direitos e nas nossas garantias fundamentais. Repara que os direitos e as garantias fundamentais formam um núcleo essencial da Constituição que expressa a ideia que o Estado Nacional tem acerca da dignidade da pessoa humana. Por isso que todos os direitos e garantias fundamentais, ao expressarem a ideia da dignidade da pessoa humana, impõem um limite à atuação do Estado. Porque, veja bem, esse é um Estado democrático, esse é um Estado republicano. E a República tem o poder emanando do povo. A democracia tem o poder sendo exercido pelo povo. Logo, a dignidade da pessoa humana tem que ser um pressuposto, tem que ser um fundamento da República e da democracia. Eu não posso dizer que do povo emana o poder soberano, eu não posso dizer que é o povo quem exercerá o poder soberano, se eu, a priori, se eu, em princípio, não reconhecer a existência de dignidade na pessoa humana. Se os direitos e garantias fundamentais expressam a nossa compreensão sobre a dignidade da pessoa humana, é claro que um Estado republicano e democrático encontra nesses direitos e nessas garantias um limite à sua atuação. E é dessa forma que o respeito aos direitos e garantias fundamentais limitam a ação dos poderes estatais. Acabam, portanto, evitando o arbítrio, acabam, portanto, evitando o abuso de autoridade, o desrespeito aos direitos e às garantias fundamentais. Vamos ver na nossa Constituição onde é que isso aparece? Olha lá. Nós temos exemplos na nossa Constituição Federal de elementos limitativos lá no título 1º da Constituição. Na verdade, no título 2º, tá certo? Vamos consertar aqui, no título 2º da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Todo o título 2º da sua Constituição, que versa sobre direitos e garantias fundamentais, é uma matéria, é um conteúdo, repara bem, é um objeto constitucional que pode ser classificado como um elemento limitativo da Constituição, um elemento limitativo do exercício do poder estatal. Eu estou aqui destacando para você o capítulo 1º desse título 2º. O capítulo 1º que trata dos direitos e das garantias individuais, das liberdades democráticas, dos direitos civis, dos direitos individuais. Fernando, eu não entendi por que esse destaque para o capítulo 1º. Simples, viu, pessoal? Ó, porque esse capítulo 1º aqui, ele é a expressão claríssima da chamada primeira dimensão de direitos fundamentais, que é a dimensão que impõe ao Estado e aos particulares, vamos ver isso mais lá na frente, quando a gente estiver falando sobre direitos fundamentais, impõe direitos, olha aqui, negativos. Direito negativo não é um direito ruim, não, tá? Direito negativo porque impõe ao Estado uma obrigação de não fazer. Ora, se eu estou dizendo para o Estado não fazer, é claro que eu estou impondo a ele um limite. Pronto. E assim, você acaba de conhecer uma classificação dos objetos da Constituição que leva em consideração o papel limitativo que ele cumpre dentro da nossa ordem constitucional. Vamos adiante, então?
Olha lá, tem mais. Agora a conversa é sobre os elementos socioideológicos da nossa Constituição. Não se esqueça que a Carta Constitucional, ela é também chamada de Carta Política. Mais adiante, quando a gente estiver estudando a natureza da Constituição, nós vamos ter uma conversa sobre essa ideia política da Constituição. Mas você, é claro, já deve ter ouvido chamar a Constituição de a Carta Política de 1988. Ora, gente, política é uma disputa pelo poder, claro, para agir, uma intervenção na realidade, na sociedade, seja para conservá-la do jeito que está, seja para transformá-la. Então é claro que, tendo natureza política, a Constituição tem um conteúdo que expressa a sua ideologia. Então os elementos socioideológicos da Constituição, olha lá no quadro o que são? Estamos falando de normas que revelam o caráter de compromisso das constituições modernas. Normas socioideológicas significam um compromisso das constituições modernas. Olha, se eu estou falando de compromisso, eu estou falando de uma ação. Estou falando de uma ação. Eu estou falando de uma intervenção do poder público na realidade. E olha lá, toda a ação, ela é precedida por uma ideia. Você primeiro pensa, você primeiro planeja a sua ação. E esta ideia central aqui é o fundamento de uma ideologia, né? A ideologia é um sistema de ideias que te ajuda a interpretar a realidade. A ideologia é um sistema de ideias do qual você se vale para ler a realidade que lhe cerca. A partir dessa leitura, você planeja a sua intervenção na realidade. Com o poder público não é diferente. E se a Constituição vai ser efetivada na sociedade, vai ser concretizada na realidade dinâmica da sociedade, então ela deve sim expressar qual é a sua ideia, qual é o compromisso da sua ação. E aí, dessa forma, olha lá, nós podemos identificar na Constituição Federal o título 2º, lá no capítulo 2º dos direitos sociais, como um exemplo de normas de caráter socioideológico. Lá no título 2º, que trata de direitos e garantias fundamentais, já vimos aqui, são elementos limitativos. O capítulo 2º eu estou destacando com você como um elemento socioideológico. Lembra que o capítulo 1º nós destacamos como um claríssimo exemplo de elemento limitativo da Constituição. O capítulo 2º, que trata de direitos sociais, impõe ao Estado uma obrigação de fazer, portanto, uma ação, uma intervenção na realidade. O artigo 6º vai te dizer quais são os direitos sociais. E o artigo 7º vai te apresentar quais são os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais que a nossa ordem constitucional expressa. Você sabe por quê? Porque tanto a ordem social, olha aí no quadro, o título 7º, como a ordem econômica e financeira, o título 8º, estão fundados na valorização do trabalho e também na livre iniciativa. A gente pode até dizer que a raiz de todas as normas socioideológicas da Constituição é o fundamento que você vai encontrar lá no artigo 1º de valorização do trabalho e da livre iniciativa, do valor social que cumpre o trabalho e a livre iniciativa. Se você tem uma Constituição aí em mãos, dê uma olhada no artigo 1º. Você vai ver que um dos fundamentos do nosso Estado Nacional é o reconhecimento do valor social, do trabalho e da livre iniciativa. É essa a ideia central que gera o compromisso da Constituição
com a efetivação de direitos sociais, mas também com a liberdade econômica, também com os objetivos da atividade econômica e da ordem social. Esses aqui são, portanto, os elementos socioideológicos da Constituição. No nosso próximo vídeo, a gente continua classificando o conteúdo, continua classificando objetos da Constituição. Só que agora, vamos ver os elementos de estabilização constitucional e aqueles elementos formais de aplicabilidade da Constituição. Até lá!